a ação cultural e reforma agrária e o acesso, o papel do trabalhador social no processo de mudança. De novo, aquele processo da manhã. Esses dois foram os dois textos propostos para a noite de hoje. E com certeza teremos uma noite maravilhosa, assim como foi o nosso dia, assim como estão sendo os nossos estudos, e tenho certeza que vocês tiveram uma excelente e profícua semana de estudo, né? A nossa companheira aí, a nossa que ficou o início hoje, Kátia já está conosco, Kátia Barbosa. Kátia, você fez a tarefa de casa, Kátia? Não é assim que perguntamos? Estou vendo Kátia aqui. Kátia, minha linda. Ela está tentando se conectar. Então, enquanto Kátia... Olá, boa noite. Olá, boa noite, Kátia. Consegui, é porque a gente estava com dificuldade de se conectar hoje, mas finalmente conseguimos. Eu fiz a tarefinha de hoje, sim. Eu posso falar como foi? Sim, pode sim. É porque eu não peguei a introdução da aula de hoje, mas já posso começar. Pode, não, eu estava introduzindo, realmente falando. Tá, que nós tivemos uns probleminhas para a conexão, todos nós tivemos. Então, certo. Pode sim começar, Kátia. Então, com base, não é, no nosso último encontro, eu preparei um acróstico. Eu até passei para a professora Maria Aparecida, porque eu acredito que quem é administrador consegue compartilhar aí com o pessoal, que é para o pessoal também ter acesso, não é? E assim, não está na métrica, né, que a gente estuda e tal, mas eu acredito que foi um compilado, né, de tudo que foi discutido, e na vertical tá Paulo Freire, né, no extremo, né, tá política nos extremos, tá política tanto em Paulo Freire quanto nessa parte mais crítica, né, que é o analfabetismo, tanto no começo quanto no fim, porque foram palavras, foi uma palavra que surgiu muito, tanto na perspectiva de defender políticas, né, voltadas para a alfabetização, para a educação de jovens e adultos, como também Paulo Freire, ele critica, né, as políticas que desde aquela época elas não representavam a necessidade, não é, dos educandos, não só da época como atualmente, né? E representatividade também é uma palavra, né, que foi pronunciada várias vezes, e eu acredito que foi uma palavra muito forte, recorrente, né, no discurso de vários colegas, quando fizeram uso da fala. Também teve a relação, né, entre escrita e leitura. O adulto é no centro, né, de toda essa discussão, né, tentando desconstruir essa infantilização, né, acerca dessa pessoa que a professora Erivalda ela trouxe, né, foi assim com muita lucidez, que é uma pessoa que está mais preocupada com o presente do que com o futuro. Também teve a dialogicidade, que é muito presente, né, no texto de Paulo Freire, a questão da formação e transformação dos educadores, não só dos educadores, mas também dos educandos, né, e o papel necessário dos educadores, né, nesse processo de transformação, não só do local, mas também da pessoa, das pessoas que estão envolvidas, né, no processo educativo. Também teve a relação entre a teoria e a prática, e na base a questão da alfabetização. E na outra vertical, nessa perspectiva assim, mais crítica, né, trazendo para um discurso assim, que o pessoal demonstra muita preocupação
Aí tem o analfabetismo, que Paulo Freire, né, ele critica muito as concepções ingênuas, né, que estavam postas, né, acerca dessa educação voltada para adultos. Também teve a questão das cartilhas, né, que é o material didático utilizado, que era mais utilizado mais para... Tem até uma palavra que ele utilizava, que eu acabei esquecendo aí, mas aí o pessoal depois me ajudam a lembrar. Também a questão de uma certa falácia, não é? De, que, de que essas pessoas ali envolvidas, elas poderiam acreditar que a partir da educação elas teriam outra perspectiva de vida, teriam outros objetivos outros, né, adversos daqueles espaços onde elas estavam inseridas. A padronização também que ele fala, não é? Essa padronização do ensino que acreditava-se que ele poderia ser único para todas as idades, né? Ele também traz a educação bancária, assim, não só Paulo Freire, mas foram palavras que eu vi muito recorrente no discurso dos colegas, né, quando fizeram uso da fala e também no chat. Ele também, não só ele, mas os colegas também trouxeram muito, né, essa questão, essa abordagem tecnicista. Teve uma colega, acho que foi Maria Olindina, que ela falou que falta representatividade, né, desses educandos, né, não só no contexto social, mas também em todos os recursos utilizados para o ensino, né? No material didático, na questão até na formação dos próprios professores. Paulo Freire também fala que não existe uma neutralidade política, né, na questão do ensino, na formação de jovens e adultos. Fala também da sonegação. Foi até uma colega que trouxe essa palavra que eu achei muito forte, né, no depoimento dela, da sonegação da realidade mesmo, né, desses educandos. Paulo Freire critica o messianismo, que essa percepção ingênua, né, de que esses educandos, eles são pessoas que, se eles desenvolverem a leitura, a escrita, eles terão outro sucesso, né, outro tipo de sucesso, que não é aquele voltado para a realidade, para a sua própria realidade, e na base de tudo isso está novamente a questão política, que ele fala, né, que a política ela não é neutra, e que a gente discute tanto políticas voltadas para esse ensino, né, que realmente represente, né, como a questão das políticas públicas, né, que elas realmente representem esses educandos, como também uma crítica às políticas que existem, que não trazem tanta representatividade. Assim, várias outras palavras surgiram, eu sei que os colegas podem contribuir ainda mais, mas, por enquanto, eu só pontuei essas daqui no nosso acróstico. Muito bem. Parabéns, Kátia. Foi excelente. Para quem chegou depois do início do encontro de hoje, nós havíamos pedido que a semana passada que fosse feita uma síntese de maneira criativa. Na semana anterior, a Aparecida fez em forma de poesia e agora ela fez em forma de acróstico. Então, que maravilha, né? Além de pessoas interessadas, ainda há pessoas muito criativas em nosso grupo, né? Que coisa tão boa. Isso é muito bom. Veja só, no encontro passado, no final, nós solicitamos que para o momento de hoje, o início do momento de hoje, nas nossas leituras, nós escolhêssemos a palavra... a palavra que nos representasse, né? Então,
qual é a... Cada um ia escolher uma palavra, e partindo daí dessa palavra, a gente ia começar o debate de hoje, a fala de hoje a respeito do nosso estudo. Então, eu vou abrir para que, como sempre, é importante que primeiro a gente abra para que todos tenham fala, quem quiser. Quem não quiser a fala, vai lá no chat e coloca o seu comentário, o seu estudo, que assim eu e a Aparecida nós vamos acompanhando, certo? Assim, Aparecida, ok? Desse jeito? Então, na fala, Lúcio Érico abriu o microfone, você quer começar? É isso, Lúcio? Posso ir? Claro. Então, veja, a gente... Deixa eu só fechar aqui para eu dizer assim. Vamos depender que a palavra que mais chamou a atenção no Lúcio fosse vida. Um exemplo, isso é só um exemplo. Então, todas as pessoas que escolheram como Lúcio a palavra do estudo de hoje, aí vão ter a fala neste momento, certo? Compreendido? Por não, Só perguntar uma coisa, porque eu tinha pensado em falar a palavra e falar umas anotações que eu fiz, né? Entendeu? É isso mesmo, né? Tá. Isso mesmo. Você vai falar a sua palavra e vai falar a respeito de todas as anotações. Então, as pessoas que pensaram como você aquela palavra é quem terá a fala posteriormente. Tá. Certo? Compreendido? Então, vamos lá, Lúcio. A palavra é sua. Então, primeiro, boa noite a todas, a todos. Cheguei atrasado, que está sendo muita coisa ao mesmo tempo. E até justificar, né, vou dizer assim, esse textinho, né? Eu acabei de ler o texto agora, escrevi essas anotações, fui tomar banho e voltei, enfim. Então, assim, a minha palavra, embora não seja uma palavra que esteja diretamente escrita no texto recorrentemente, seria autonomia, né? Vou justificar o porquê. Embora esse texto que a gente está estudando, né, ele seja uma compilação de vários textos escritos em momentos diferentes, eles refletem de uma forma geral os temas debatidos, produzidos ao longo da vida da obra do Paulo Freire, né? Então, seja em EJA, seja reforma agrária, seja um texto, lendo um texto de uma bibliografia como estudante, seja pensando como um trabalhador social ou qualquer outra atividade que a gente esteja exercendo, né, são esses os temas, a pauta central que vai estar, pela qual vai estar gravitando os textos, né, do Paulo Freire. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp, porque tem esse negócio apitando na minha cabeça, estou ficando doido. Só um minutinho, peraí. Tá parecendo aquele ponto que a pessoa fica doida na hora de apresentar programa? Então, dentro dessa questão da autonomia, né, a grande novidade que Paulo Freire traz, eu queria trazer essa dimensão, porque para mim isso é central na obra do Paulo Freire, né, a grande novidade que ele traz, na minha leitura, é trazer a educação para dentro da cultura, né, então a educação ela é uma dimensão da cultura. Dito de outra forma, os elementos culturais vão ser a base para todo o processo de alfabetização, que, como a gente já viu, não é só técnica, mas é também política, e entra todo aquele debate entre educação neutra versus educação bancária, né? Bem objetivamente, né, articulando educação e cultura, por exemplo, os temas geradores são temas que vão se desdobrar das palavras, né? Tijolo lembra casa, que lembra moradia, que lembra comunidade, o trabalho de construção de casa e, por consequência, as desigualdades sociais. A premissa base dele, que me chama muita atenção e que a gente vê de forma muito solta, né, por aí, é de que nós somos todos diferentes, mas que nós não somos desiguais. Daí o princípio que não há hierarquia entre os saberes, né? E aí o trecho que a gente vê muito por aí, né? Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, assim como não há alguém que não saiba nada. Então isso é central na construção da reflexão, da praxis, né? Da atuação com a obra do Paulo Freire, né? Isso, para avançar, para começar a concluir, né? Dessa ligação educação e cultura, se nós somos todos produtores e produtos da cultura, o que Paulo Freire está querendo dizer em síntese é preciso aprender a dizer a sua palavra. O que quer dizer isso? Escrever e viver a sua própria história. Aprender a dizer a sua palavra é aprender a dizer em diálogo com o outro, e assim construir o mundo e transformar o mundo. Ser criador da história que vive e não apenas o sujeito passivo.
Não à toa, o nome do livro é Ação Cultural para a Liberdade. Embora nós estejamos chegando à metade do livro, né, esse capítulo que a gente vai começar a discutir trata justamente, né, para mim ele é o coração do livro, né, porque trata justamente desse tema, Ação Cultural para a Liberdade. E para concluir isso, eu queria ilustrar com duas passagens, uma da página 29 e uma da 30, para reforçar essa relação cultura e educação que me é tão cara. Página 29, deixa eu só me achar aqui. Não sei se eu falei rápido demais, mas estou bem acelerado hoje mesmo. Desculpa, tá, gente? Estou chegando lá. Então, no final da 29, terceiro parágrafo de baixo para cima, né? A ação cultural, que se orienta no sentido da síntese, tem o seu ponto de partida na investigação temática ou dos temas geradores, por meio da qual os camponeses iniciam uma reflexão crítica sobre si mesmos, percebendo-se como estão sendo. O último parágrafo desse capítulo, na página 30. Finalmente, a ação cultural, como a entendemos, não pode, de um lado, sobrepor-se à visão do mundo dos camponeses e invadi-los culturalmente. De outro, adaptar-se a ela. Pelo contrário, a tarefa que ela coloca ao educador é a de, partindo daquela visão, tomada como um problema, exercer com os camponeses uma volta crítica sobre ela, de que resulte sua inserção, cada vez mais lúcida na realidade em transformação. Por isso que a minha palavra é autonomia, né? Através desse processo formativo dialógico entre todos os atores envolvidos, vamos cada um de nós aprendendo a dizer as nossas próprias palavras e construindo o mundo e, por consequência, nos autoconstruindo também. Pronto, parei, acabei. Você fez igual meu neto. Pronto, vovó, parei. Não pode tomar muito tempo, né? Excelente, Lúcio, parabéns, muito boa a sua contribuição e sua análise. Quem encaminha que pensou como Lúcio na palavra autonomia? Porque para dar continuidade. Olá. Boa noite a todos e a todas. Olá, Ricardo. Tudo bom, professor? Boa noite a todos. Tudo bom, meu amor. Tudo bom. A minha palavra, eu não pensei, mas para dar sequência, né, a gente está num círculo, né, desse círculo aí da gente, como nosso colega falou sobre autonomia, né, eu acho que justamente num dos trechos do texto, principalmente quando traz essa questão, principalmente nessa, vou fazer um link na palavra que eu tinha pensado, que foi leitura, essa autonomia na questão do eixo de leitura, né, que aí traz essa autonomia, na leitura proposta por Paulo Freire, ele vai trazer essa autonomia a partir do momento em que o aluno, em que os camponeses, né, eles vão, o aluno, né, em si, seja ele do EJA, como nosso colega falou, ou em qualquer, enfim, seja ele em qualquer educação, ele vai ter a leitura como desafio, certo? Então, a leitura ela não vai se dar de forma mecânica, né? De uma forma depositada, né? Ou seja, de uma forma de cartilha essa leitura, esse processo de alfabetização, né? Ele não vai começar a partir de uma memorização, né? De uma educação bancária que memorize, que aí os educandos chegam com aquelas palavras já prontas, não. Ela vai trazer uma leitura, em que essa leitura ela vai dialogar, né? E aí os sujeitos, a partir da linguagem, elas vão ter uma representação nesse mundo, porque a linguagem em si mesma, ela não tem um propósito em si mesma, mas a linguagem, quando ele traz pensamento, né, logo no primeiro capítulo, que ele vai falar dos camponeses e suas leituras de texto, e seus textos de leituras, ele vai falar justamente o quê? Que essa leitura, ela é um desafio, ela tem que levar os sujeitos ao desafio, e esse desafio traz para cada um de nós, né, do círculo de cultura, né, todos aqueles envolvidos, né, os atores sociais envolvidos, não só os camponeses, né, no caso, como Freire cita, né, mas pessoas envolvidas na agricultura, os técnicos, né,
os agropecuários, né? E aí ele vai ter aquela palavra, por exemplo, no caso do assentamento, né, que ele coloca, né, que aí esse assentamento, essa palavra aí, a partir dessa palavra, ele vai trazer uma série de representações, ou seja, a partir da linguagem, os sujeitos, eles não vão falar sobre, né, o sujeito camponês, né, ou seja, não vou falar sobre o sujeito, mas eu vou, na realidade, estar com o sujeito, né? Quando ele coloca aí, ele faz uma decomposição, né? Aí que ele faz aí eu acredito que é do segundo capítulo, do último, né? Trecho, trabalhador social, né? Da importância do trabalhador, né? Trabalhador social, que ele coloca aqui, da questão o papel do trabalhador social, e aí ele vai especificar, né, que esse trabalhador social, né, da função dele, né, e que ao mesmo tempo ele sabe dos limites, né, limites e possibilidades da realidade dele, mas que não pare apenas na mudança, mas que é importante que ele haja uma percepção dessa mudança, né, e uma percepção também de mudar as estruturas, né, fundadas, né. É possível, sim, mover essas estruturas, sabendo, né, das linhas de força que o sujeito terá que enfrentar, né. Mas os educadores, então, não só os educadores, mas como os atores que fazem parte do círculo de cultura, eles terão justamente, andarão de mão dadas, né, nesse viés da leitura, né, ou seja, a leitura, trazer essa leitura num papel desafiador, certo? Realmente de investigação e perceber a sua realidade e nela tentar unir teoria e prática, né? E para findar a minha fala, né, que eu acho que eu já me estendi muito, uma outra palavra que chamou a atenção, né, como falou autonomia também, é a questão da avaliação, né? Porque muitas vezes a gente tem autores como, por exemplo, né, Jussara Hoffmann, Cipriano Luquezzi, eles colocam justamente, né, em suas obras que a avaliação, né, tanto que nos mostra, e Freire também dialoga com esses autores, no sentido de que a avaliação, ela não tem um juízo de valor no tipo de negativo, um valor negativo, mas sim avaliar, não vou avaliar A, avalia B, ou B avalia A, mas A e B vão avaliar o processo no qual estão inseridos. Então, a avaliação é do processo, né, da realidade em que estes sujeitos estão envolvidos. Não é uma avaliação para classificar, nem tampouco alijar os sujeitos, mas, pelo contrário, ela tem por escopo, um dos escopos, trazer justamente esse olhar holístico, né, da totalidade, né, e aí essa totalidade ela pode ser vista a partir dos constituintes, né, dela, e aí eu trazer uma visão holística para os sujeitos, né, assim, e isso tudo formando-se os círculos de cultura, né, era isso que eu queria colocar. Eu acho que eu me estendi muito. Obrigado, gente, pelo tempo, pela oportunidade. De jeito nenhum, Ricardo. Excelente a sua leitura, a análise que você faz. Quem deseja dar continuidade, Ricardo chama 3 palavras: autonomia, leitura, avaliação. Quem está? Boa noite a todos. Jefferson. Então, eu gostaria de dar continuidade aí à palavra de Ricardo e trabalhar essa questão da avaliação, né? Onde o texto vai falar que vai colocar aí o contraponto entre avaliação e inspeção, né? Ele vai dizer que a avaliação deve ser realizada e não a inspeção. Então, ele vai colocar que a avaliação ela deve ser pautada, né, no diálogo
E aí esse diálogo deve ser realizado entre a equipe central, né, e os educadores populares. E é interessante porque ele vai utilizar o termo humildade, né, essa humildade que deve ser evidenciada pela equipe central no reconhecimento das deficiências, podemos assim dizer, da aplicação da teoria. Então, não é porque é uma equipe central, né, que administra todo o processo gerencial da educação que necessariamente tudo vai dar certo. Então, Freire coloca essa necessidade aí de avaliação constante. E eu achei muito interessante porque essa avaliação constante aí, ela não deve ser uma prática somente dos educadores populares, mas também da equipe gestora. Então, a minha contribuição é nesse aspecto aí da avaliação de maneira geral, holística, não somente dos educadores populares, mas também da equipe central que gerencia toda a equipe. É isso aí. Muito bem, Jefferson. Quem mais dá continuidade? Quem é a próxima pessoa? Eu posso falar. Quem? Deusimar. Deusimar, vamos lá, Deusimar. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos. Pegando um gancho aí na palavra autonomia, né, só um comentário breve, eu acho que foi o Lúcio. Lúcio ou Lúcio, né? Eu já vi algumas pessoas. Na verdade, chamam mais de Henrico, gente. Lúcio e Henrico, mas são mais conhecidos como Henrico. Pronto, eu já escutei 2 ou 3 pronúncias diferentes, Henrico, mas é Henrico, agora fica mais fácil. Henrico colocou algumas questões interessantes relacionadas à palavra autonomia, e eu queria ampliar um pouco também isso, porque Freire, quando traz a sua ideia de autonomia, é totalmente diferente daquilo que nós temos hoje. Então, a autonomia, no sentido freiriano, pelo menos de acordo com aquilo que eu venho lendo, tem a ver com uma entrega total do sujeito às suas próprias percepções, baseado naquilo que ele passa a entender de mundo naquele momento. Então, é uma autonomia que é absurdamente bonita, porque é uma autonomia que não é uma autonomia imposta, né? É uma autonomia que chega a partir de uma ideia quase que natural, em função daquela pessoa que ensina com aquela pessoa que está aprendendo, né? E aí o Freire, mais à frente, ele vai criticar muito isso, né? Essa questão das lideranças que tentam levar essa liberdade, essa autonomia. Ele vai ser um crítico dessas lideranças, e quando ele fala em autonomia, em libertação, ele vai estender isso, inclusive, para aqueles que são os dominadores, que são os exploradores, porque ele vai colocar também que esses dominadores, esses exploradores, fazem parte também de um conjunto educativo onde as ideias são ideias opressoras, enfim. E aí eu entro num ponto para encerrar minha participação, relacionado àquilo que nós já comentamos lá no primeiro encontro, né? Qual é o grande legado, né? Qual é o grande ponto para que a gente possa entender que não existe tanto de autonomia nas políticas públicas brasileiras? Porque nós que estamos em sala de aula, nós que temos uma experiência educativa, nós sabemos que muitas vezes nós não educamos para a libertação, nós ainda estamos presos a um processo de educação bancária, né? Então, eu acho que essa palavra, né, que o Henrico começou, eu acho que é a grande palavra da porta de entrada para que a gente possa entender o pensamento freiriano. Eu acho que a autonomia é a grande palavra para quem quer começar a entender de fato qual é o objetivo do pensamento freiriano.
Só reforçando, né, que eu acho que a gente está dialogando bem o mesmo tema, né, que assim, é autonomia, mas não deslizando para a individualidade, né, a autonomia no sentido da interação dialógica o tempo inteiro com os outros autores da vida, né, os protagonistas da vida, né. Sim. É isso. Sim. Terminou. Quem continua? Alguém mais? Eu, Kátia, novamente. Vamos lá, Pode Kátia. ser, mas se tiver outra pessoa na fila... Pode, meu amor. Aquela outra parte foi do texto passado. Esse foi, né? Outro. Então, o professor Delzimar, né, ele acabou de falar aí sobre a questão do papel do educador. E eu lembrei do terceiro capítulo da aula de hoje, né, que é o papel do trabalhador social no processo de mudança. Que eu entendo também que Paulo Freire, ele está direcionado, está trazendo essa preocupação muito voltado para amadurecer o olhar, né, do educador e para trazer a sua importância nesse processo de transformação da realidade. Ele fala que o papel, né, do trabalhador social, ele se desenvolve, né, no domínio muito mais amplo, né, e que é formidável, né, porque ele começa fazendo uma análise sintática, social, né, de um título, né, que ele foi convidado a falar, e é tão interessante porque eu, Ricardo, né, nós somos da área de letras, e a gente percebe o quão profunda foi essa análise de Paulo Freire, porque ele pede para a gente, ele nos convida a olhar de dentro, né, de dentro para fora, e a gente compreender o papel do trabalhador. E ele diz que o educador também, enquanto trabalhador social, precisa estar consciente do seu papel nesse processo de transformação. E outra coisa que o colega Jefferson, eu entendi Jefferson, não sei exatamente, que ele falou sobre essa questão da... Desculpa? Jefferson, o nome dele. Jefferson. Obrigada, Lúcia. É um pouco difícil, mas eu vou conseguir. Certo. Que ele fala também, né, que todos os textos eles dialogam, né? E também o Henrico, ele começou a falar dele, que eu até anotei aqui, né, que a educação é uma dimensão da cultura. Eu anotei porque eu achei isso muito forte. E Paulo Freire, ele fala também da cultura do silenciamento, né, que ele traz o exemplo, né, das cartilhas, ele traz o exemplo da reforma agrária, né, que Ricardo também citou aí, como essas políticas impostas, essas práticas, elas acabam contribuindo para silenciar até a autoestima, se a gente, né, for fazer uma análise assim, mais geral, até a própria identidade dessas pessoas que estão envolvidas nesse processo de educação. E ele convida a gente a nos refletir sobre o nosso papel, a importância social do nosso papel em todo esse processo. Bom, é isso. Eu vou deixar aí para vocês tocarem o barco, né? Ele fala também da equipe central, né, que ela está estacionada na gestão burocrática, né, naquela velha concepção, né, da administração burocrática voltada para os sistemas mais internos, e também sugere, né, que a equipe central, ela parta, né, para uma análise e uma reflexão de suas próprias práticas, e que dê uma oportunidade para que esses educandos, eles possam compartilhar, né, ele até fala de um intercâmbio cultural, né, que pode ser realizado entre grupos, né, de assentamentos diferentes, para que eles comecem a perceber que a ansiedade deles, né, que as preocupações deles não é isolada, né, que existem outros grupos que também elas também dialogam, né, a partir dos mesmos problemas. Bom, por enquanto, obrigada pela oportunidade. Eu vou dar espaço para os colegas fazerem suas contribuições. Com certeza. Veja,
Quando Maria de Fátima abrir o microfone, você deseja falar agora, Maria de Fátima? Boa noite. Boa noite. É interessante a gente ver o quanto Paulo Freire ele estava à frente do seu tempo, realmente, né? E as contribuições que ele deu não só para o Brasil, mas para a humanidade. Eu estava dando uma breve olhada no texto de hoje, e assim, como ele é forte quando ele fala da questão de não haver não esperança verdadeira por causa da repetição, inclusive das que tentavam fazer o futuro, né? A visão era tão arcaica, tão pequena, que mesmo os que tinham essa vontade de fazer diferente, ainda tinham, né, no seu traquejo, no seu dia a dia, na forma de fazer, a repetição do presente, né? É o que ele chamava da noção domesticada da história, né? Está muito agarrado ainda na prática. Então, eu acho interessantíssimo essa discussão tão atual, né, de tudo que a gente está vivendo, e aí a gente sabe do quanto é necessária essa discussão hoje em dia, né, e parabenizar pela ação de vocês de trazer Paulo Freire para o nosso dia a dia, mais uma vez, esse Paulo Freire tão massacrado, né, tão esquecido e tão tendo a sua história até tentando, né, as pessoas até tentam destruir esse legado que ele deixou, para que a gente possa fazer essa preservação mesmo do que ele faz, do que ele fez e do que ele ainda fará pela educação no nosso país. Que a gente possa destruir realmente essa noção domesticada, que a gente ainda vê muito agarrado, até nas escolas mesmo, né, a gente que faz o chão da escola no dia a dia, a gente vê isso ainda muito, muito agarrado ainda em alguns educadores, os que fazem as políticas públicas. Interessante ver isso. Que bom. Finalizou? Sim. Pronto. Aparecida, você deseja falar agora?
A gratidão é toda nossa, com certeza. Cada vez que ouvimos um de nós desse grupo, eu penso que nós nos fortalecemos e aprendemos porque somos seres inacabados, né? E como seres inacabados, nós precisamos viver nossas ações homem-mundo. Se nós não assim vivemos, nós vamos continuar como seres ingênuos, como seres de não ação. E continuando como seres ingênuos, nós vamos praticar a política do dominador. No caso do texto lido hoje, quando ele fala, se eu vou dar uma aula num assentamento, eu tenho que vislumbrar a realidade, eu tenho que ver que realidade para que eu possa transformar e que você passe de objeto para sujeito da ação de transformação. Então, isso é muito importante, porque senão, como a Aparecida e os outros falaram aí, né, nós vamos continuar a aceitar aquilo que nos é imposto. E nós precisamos nos avaliar a nossa ação, avaliar de maneira que ela possa fazer uma problematização. É a problematização da própria ação que vai conseguir gerar a transformação, né? Seja a transformação do sujeito, seja a transformação da sociedade como um todo. Então, é partindo dessa reflexão que a gente vai pensando. Aí, a palavra que eu havia pensado foi a transformação, que é o que o texto, inclusive, ele finaliza o capítulo, né, o outro, falando exatamente nessa questão da transformação. Como nós vamos chegar? Partindo, deixando de ser objeto e passando a ser sujeito da nossa ação, né? Aí poderemos ser agentes de transformação social desse mundo, dos nossos lugares, na nossa família, na nossa sociedade, no nosso trabalho. Mas, agora, quem dá continuidade às palavras que foram surgindo por aí? Quem mais? Porque, vamos lá, Francinei. Então, boa noite a todas, né? A todas. Eu fico feliz por estar ouvindo essas palavras aqui de vocês. Particularmente, essa fala que a Aparecida traz sobre o admirar, né? Essa relação dialética entre o estar dentro e fora, porque eu tinha escolhido a palavra estrutura social. E aí, como me remete a essa ação, né? Ação do trabalhador social como uma ação política, como Paulo Freire também nos diz muito bem, sobre essa necessidade, né, de que o trabalhador social atue e ele está fazendo um trabalho diretamente na estrutura social, para que as pessoas, né, para que as pessoas que estão nesses processos educativos, eles possam se ver dentro dessa estrutura, né, se ver dentro e ver o que tem fora, né, então essa dialética de que ele fala no admirar, não como clichê, né, como ele chama atenção para a gente, não com uma atitude ingênua, desarmada, mas ao contrário, né, com uma ação crítica, com um olhar crítico, de enfrentamento da realidade que ele tem à frente. Então, esse adentramento, como ele diz, né, esse mergulho de imersão e emersão na estrutura social para que se veja de qual lugar é que estamos falando, agindo e nos preocupando com a mudança, né, da periferia para o centro e do centro para a periferia, mas sempre nesse admirar e nesse adentramento crítico. Essas palavras que eu queria dizer, não posso me delongar muito, porque tem muita gente para falar. Muito obrigada.
Nada, querida. Fernanda Alencar pediu a fala. Está escutando, Arivalda? Sim, muito bem, querida. Seja bem-vinda. Hoje nós não estivemos juntas em nenhum momento. Só de manhã, de tarde e agora. Isso. Foi muito bom. A Cida também, né? Também. A internet hoje gostou de dar bolo na gente. Foi hoje, mas graças a Deus que se resolveu. Foi, né? Vejam, eu estava aqui refletindo sobre todas as palavras, né? Em todas as falas, e pelas leituras assim que eu tenho feito e refeito, né, do Paulo Freire, né, nesses estudos, eu tenho percebido que a cultura ela é o eixo que vai permear todas as outras categorias. Tudo começa pela cultura. Eu me lembro de um texto que tem naquele, estou até aqui, a importância do ato de ler, quando ele começa a falar da importância do ato de ler, e ele começa analisando os círculos de cultura e o que é a cultura, né? Que ele coloca até o seguinte, que o colonialista, que ele não fala no colonialismo, mas no colonialista, ele diz que a cultura dele é a melhor. Então, a partir dessa cultura dele, que é a melhor, então ele tenta diminuir, inferiorizar, subalternizar a cultura de povos, né, no quais são inferiores ou que são inferiores a partir dessa colonialidade. Aí no texto ele até coloca assim, olha, o sorrir é cultura, a dança é cultura, o trabalho é cultura, o cultivar a terra é cultura, a fala é cultura. Então o que a gente está permeado? A gente está permeado de culturas. Só que o que nos torna diferentes? As nossas culturas. E a cultura vai determinar a minha identidade. Então, quando eu escutei essa palavra, então ela vai cultura, aí entra pelo processo de avaliação, entra que eu coloquei aqui, reflexão, prática, transformação, que nos vai dar o quê? Que nos vai dar autonomia. Autonomia no pensar. E essa autonomia, ela vem de dentro mesmo. Aí tem uma parte aqui do texto, né, que eu vou trazer, que está na página 33. Que quando eu vou ler um trecho dessa página, né, que ele diz, que, no momento em que os indivíduos, atuando e refletindo, são capazes de perceber o condicionamento de sua percepção pela estrutura em que se encontram, sua percepção começa a mudar, embora isto não signifique ainda a mudança da estrutura. Ou seja, o colega colocou e falou aí da autonomia. Quando é que a autonomia da gente começa? Quando a gente começa a perceber a estrutura. Quando a gente começa a refletir sobre essa estrutura. E quando a gente faz com que o outro reflita sobre essa estrutura. E como essa estrutura se dá, e como essa estrutura ela procura trazer uma homogeneização que quer tornar todos como se fossem iguais, quando, na verdade, nós somos diferentes. E é o diferente que dá medo. Nessa diferença que dá medo. Então, é a partir desse texto aí. Então, esse perceber, e é quando ele vem falar do trabalhador social, que eu fiquei fazendo a relação com o educador social, ou então com o professor educador. Quando é que o professor começa a ser educador? Quando ele percebe que pode mexer nessa estrutura. E que o papel dele como professor educador está na relação da instrução, mas não da instrução da educação bancária, mas da instrução de uma educação libertadora. Então, eu acho que essas palavras, elas vão permear. Sim, e o que eu estou percebendo nesse estudo que nós estamos fazendo, né, que está me trazendo várias reflexões, é como a estrutura aí, como colega inicial, eu acho que foi Henrique que começou, não lembro, que ele falou, educação é cultura, e eu digo, cultura é educação. Então, ela está nessa relação tão dialética, né, que você não consegue, porque ela é o todo, e esse todo serão as partes. E como é que vão se dar essas partes para a gente chegar a essa reflexão, ou a praxis, né, que Paulo Freire chama? É através
Eu acho que é através desse perceber esse condicionamento, a percepção desse condicionamento que nós temos. Por isso que é muito bom o grupo e como é que a gente compreende esse processo como um todo. Pronto, é isso. Obrigada, Erivaldo, e a todos. Nada. É um prazer ouvi-la. Desculpa. Pois não. Só dos comentários super rápidos, né? Aproveitando que ela trouxe de volta essa questão, é isso, né? Da educação para dentro da cultura, né? Porque afinal cada cultura vai pensar a educação de um determinado jeito, né? O que é um processo educativo ou não, né? E um comentário super rápido, assim, que fazia tempo que eu não li um texto tão marxista do Paulo Freire, né? O tema inteiro super estrutura, eu falei, nossa, assim, tinha um tempinho já que eu não via assim tão declaradamente marxista um texto dele, assim, porque esse livro eu não conhecia, achei bem bacana também. Fechei. Que maravilha. Quem deseja ainda se pronunciar aqui? Alex, estamos com você, Alex. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Quero saudar a todos que estão aqui, de modo especial, a minha irmã Fátima, a minha colega também, Morgana, meu ex-professor Edson, Rita, Jânio, Joyce, a todos que estão aqui, que eu os convidei, estão aqui. E quero falar acerca dessa transformação. E como professor de História, quando eu li sobre essa ação cultural e reforma agrária, me veio à mente sobre um artigo que fala sobre o Hospital das Usinas e os trabalhadores do açúcar na Zona Caravieira de Pernambuco, de 1958 a 1973, sobre essa transformação que é preciso ter, ou seja, essa transformação de que nós devemos ser, né, devemos ser propagadores da nossa história, nós quem devemos contar a história, o negro quem tem que contar a história, né? A história deve ser vista a partir dos quilombos e não da Casa Grande, né? São essas transformações, essas libertações que nós, como professores, educadores, devemos incitar, suscitar nossos alunos, né? Como fala aqui, dessa subestimação, né, dos latifundiários para com os camponeses, como aqui na página do capítulo Ação Cultural e Reforma Agrária vai dizer: subestimar a capacidade criadora e recriadora dos camponeses, desprezar seus conhecimentos, não importa o nível em que se achem, tentar enchê-los com os que os técnicos lhe parece certo. São expressões, em última análise, da ideologia dominante. Essa ideologia dominante que vem se reverberando por tantos séculos e que nós precisamos incitar nos nossos alunos essa visão crítica de mundo, ser pertencente da sua história. A história tem que ser contada de cima para baixo e não de baixo para cima. Eu acho que esse é o meu comentário. É acerca dessa cultura do silenciamento, dessa transformação que precisamos suscitar em sala de aula. Ok, muito boa a sua contribuição. Quem deseja? Obrigado. Nada, Alex. Posso? Rosário, pode, Rosário. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria apenas de chamar a atenção para um trecho que, particularmente, eu gostei muito, né? Lúcio trouxe a questão do marxismo aí muito forte em Freire, né? E eu queria lembrar o político, né? O que atemoriza tantas pessoas em relação a Paulo Freire, que é o seu posicionamento muito lúcido e político. Quando na página 34 ele diz: o trabalhador social que opta pela mudança não tem a liberdade, não prescreve, não manipula, mas rejeitando a prescrição e a manipulação, rejeita igualmente o espontaneísmo. É que ele sabe que todo empenho de transformação radical de uma sociedade implica na organização consciente das massas populares oprimidas, e que esta organização demanda a existência de uma vanguarda lúcida. Se esta, de um lado, não pode ser a proprietária daquelas, não pode, de outro, deixá-las entregues a si mesmas. Então, ele dá um show aí, como sempre, né? Que é isso que incomoda tanto o Freire, é que ele é muito claro no posicionamento dele,
E quando ele, no parágrafo seguinte, chama atenção a nosso posicionamento enquanto educador, eu me enxergo ali como trabalhador, e ele diz, olha, não espere que não haja oposição. Não espere que os grupos dominantes fiquem satisfeitos e tranquilos com a mudança, não é? Então, nunca foi tão oportuno dizer que a luta está aí. Nós não podemos ter essa postura de ingenuidade. Se nós queremos mudança, nós temos que estar conscientes da responsabilidade e das implicâncias que uma luta por mudança pede, principalmente na educação. Porque discutir a educação e falar sobre enfrentamento, que foi a palavra que eu escolhi, para mim tem tudo a ver aí, e tem tudo a ver com autonomia, que foi como começou, né, a discussão, é exatamente isso, é ter a lucidez de que se nós pensamos, nós nos colocamos de uma determinada forma, nós vamos enfrentar oposição. Porque toda atitude de mudança, toda atitude de transformação, toda atitude autônoma, toda atitude que traz a discussão, a reflexão e a conscientização vai incomodar. Né? Então, que nós lembremos que não nos foi feito um convite para um parque de diversões onde a montanha-russa estaria parada. Não, ela estará em movimento. E quem se dispõe a entrar na luta tem que saber que é para brigar. Né? Então, Freire nunca fugiu à luta, né? Essa luta pela educação. Então, que nós sejamos lembrados disso. Nós somos educadores e, como educadores, não fugimos da parada, né? Não fugimos da batalha. Obrigada. Muito bem, Rosário. Quem deseja agora se colocar? Quem mais? Veja, a gente, mediante todas essas falas já, né, que nós tivemos, é importante que em cada fala dessa a gente observe que Paulo Freire ele não despreza especificamente a oportunidade de estimular o educando, né, para que ele vá expor as suas dúvidas, as suas observações e suas críticas, porque o texto construído por ele, o conhecimento construído, que o conhecimento ele só vai ser construído se você vai fazer essa leitura, não somente a leitura do conhecimento científico, mas a leitura do conhecimento empírico que os estudantes trazem, que os educandos trazem, né? E para que essa construção ela seja valorizada. Quando a gente consegue valorizar o conhecimento do outro, nós estamos fazendo com que tudo vá se afirmando, né? E tudo vai se tornando importante para o autor da construção. A partir do momento que quem coordena o discurso tem certeza daquilo que está construindo, então o seu conhecimento ele vai acontecendo, a construção do conhecimento ele vai acontecendo, né? Aí ele vai tomando posse e vai compreendendo que ele é autor do conhecimento e que o conhecimento dele é importante. Então, conhecer a realidade é fundamental. Né? A realidade, aí no caso do texto, ele fala da realidade do camponês, mas nós, enquanto educadores, ou todos os educadores, temos que conhecer a realidade onde vamos atuar, para que o estudante ele possa construir. O exemplo que foi dado, se eu escolho a palavra tijolo, tijolo vai suscitar construção, tijolo vai suscitar trabalho, tijolo vai suscitar reforma, vai suscitar desigualdade social, porque a casa que vai ser construída não vai ser quem não tem a casa para morar, quem constrói muitas vezes. Então, é importante que se dê a oportunidade de fazer a construção do conhecimento. Então, para Freire, a construção do conhecimento, ela é de suma importância para tal. Aparecida, você ia falar na hora que eu fui falando, foi isso, amiga?
Quem mais, neste momento, desejaria? Alguém se inscreveu para falar? Não. Ninguém deseja mais falar no grupo? Se não desejarem mais, nós colocaremos as falas que estão aqui expostas no chat. Professora,
né? Oi, quem foi que ia falar outra Foi pessoa? eu. Francineide. Como abriu esse espaço, sobre ainda essa fala também de Maria Aparecida, que me chama a atenção também quando ele fala sobre a perspectiva dessa transformação social, né, dessa educação como transformação social, e do papel do transformador, do trabalhador social, que finge fazer o trabalho, né, daquele trabalhador social que opta, que age, né, é uma escolha dele agir não em favor da mudança, mas fingindo essa ação de mudança. Então, como ele chama a atenção, esse agir sobre os indivíduos, né? Ele age sobre os indivíduos e não com as pessoas. Então, ele finge uma ação política de mudança, quando, na verdade, e usando as palavras aqui de Freire, ele finge ser um agente da mudança, mas, em verdade, uma meia mudança é uma forma de não mudar, né? Ele faz uma aparente adesão à mudança, mas ele, na verdade, age como meia mudança, e como Paulo Freire ressalta, né? Meia mudança é uma forma de não mudar. Era uma observação só que eu queria fazer, que eu vi aqui no texto, e quando Cida falou, eu lembrei. Obrigada. Ok. Alguém mais deseja fala? Então, nós poderemos fazer aqui alguns comentários que algumas pessoas fizeram aqui no texto, né? A Inês, ela coloca: o trabalhador social que opta pela mudança não teme a liberdade, não prescreve, não manipula, mas, rejeitando a prescrição e a manipulação, rejeita igualmente o espontaneísmo. É uma forma, né? A Tamires, ela vai colocar a respeito do pensamento crítico, que é a palavra dela, a importância do pensamento crítico e reflexivo na realidade de cada sujeito, destes serem protagonistas e atuantes em suas comunidades mediante questões sociais, políticas e culturais. Muito ligada às falas que já foram ditas, né, de você deixar de ser o objeto, passar a ser o sujeito, o protagonista na comunidade, né, para ser um ser político, um ser de decisão. Romário, ele coloca aqui que é interessante ao fazer esse paradoxo entre os escritos de Freire e a atual realidade que vivenciamos hoje. Faz todo sentido, onde investir na educação para muitos é um peso, porque eles sabem que as pessoas passando a ter conhecimento, as ações poderão ser diferentes. Ou outras palavras, irão acordar para a realidade. A partir do momento que nós temos a educação de maneira que ela possa, mediante todas essas palavras, ela ser emancipatória, aí sim nós iremos acordar para a realidade. Mas se a educação ela continua sendo a tão falada educação bancária, onde só é transmissora do conhecimento, certamente nós não conseguiremos ter essa liberdade, ou muito menos acordar para a realidade. Porque, como a gente diz, por exemplo, quais são os interesses que os currículos escolares têm, que as BNCCs, a BNCC tem, porque há um interesse por trás. Então, é o interesse de uma educação popular, uma educação libertadora, uma educação que liberte. No início, hoje, da nossa sala, se eu me recordo, foi Deusimar, que ele falou, acho que é Deusimar mesmo, ele falou a respeito dessa questão, que nós ainda não conseguimos
A escola, ela ainda não está preparada para a libertação, ela ainda não liberta, né? Aí, Tamires coloca a importância do pensamento crítico e reflexivo dessa realidade desse sujeito, desses seres protagonistas. Então, isso é bem que a gente possa pensar, né? Todos nós concordamos aqui com Miriam quando ela diz que a escola precisa romper com o silenciamento. Por isso que nesse nosso grupo de estudo, a gente não é um grupo de estudo onde nós não podemos dar a fala. Porque se a gente não rompe com o silenciamento, a gente não vai romper as estruturas. Maria de Fátima, você gostaria de falar, amor? Era só uma fala que eu vi também, que até complementa, que Freire, ele fala, né, lá no nosso texto, que a gente está lendo no livro, sobre a consciência de, mas não só sobre a consciência de, mas, sobretudo, a ação sobre, né, da realidade. Então, são inseparáveis, e são realmente constituintes do ato transformador. E eu achei bem interessante, porque complementa disso. Não basta só a gente contemplar aí a consciência de, mas, sobretudo, esse ser humano que está sendo, não é, como se diz, não é uma questão de estar sendo produzido, a gente está despertando, na verdade, esse ser humano, né, nesse ser. Então, a questão de ele não só ter a consciência da realidade dele, mas de como ele pode ter e fazer uma ação que transforme, né? Era só isso mesmo que eu achei interessante, que complementava a fala. Obrigada. Nada, querida. Quem mais deseja se colocar? Alguém deseja mais a fala? Assim, abrir o microfone. Professora, Então, já que ninguém está se pronunciando, eu quero ressaltar um aspecto que eu observei aqui na leitura do texto, que é quando ele fala sobre que a estrutura, ele fala sobre que as palavras e expressões que constituíam constelações culturais e envolviam uma compreensão do mundo típica da estrutura latifundista, elas tendem a ir esvaziando da sua antiga força à medida que se vai trazendo palavras sobre assentamento. Então, um relevo que ele traz aqui na questão também econômica, porque a participação, a quebra do silêncio, ela envolve também a questão econômica, de se mudar essa estrutura social do latifúndio para o transitório do assentamento até um depois, né, que é com o reverso dessa estrutura latifundista. Era apenas para chamar a atenção que tem essa questão do aspecto econômico também. Obrigada. Nada, querida. Fátima, Maria de Fátima, desliga teu microfone, por favor. Com certeza, a questão econômica, ela é preponderante e ela é quem domina, na verdade. Nós estamos vivendo essa realidade agora na questão da pandemia, né? Na questão da pandemia, a gente está vendo aí as pessoas doentes, mas nós temos que abrir por conta da questão econômica. Nós sabemos que não estamos livres, mas nós temos que, aí nós estamos vivendo esse momento e o que os nossos governantes passam para nós é a questão econômica, né? Muito pertinente demais a sua colocação. Aparecida? Ida.
Paródia. Professora Aparecida, posso falar? O que foi discutido, né, diante do que todos já vêm colocando, é interessante, diante do que você estava falando também, essa questão de reinventar, né, Paulo Freire, porque a gente nós não estudamos Paulo Freire apenas para imitá-lo, segui-lo, a gente estuda no sentido de reinventar nossas práticas, né, compreendermos nossa realidade. E se fizermos uma analogia do que foi discutido nesse livro, Ação Cultural para a Libertação, ainda em 68, analisando os processos de mudança dos povos camponeses, do trabalhador rural, que Paulo Freire, junto com os grupos de professores, né, pessoal da educação popular, observava que o Brasil tinha um número muito alto de analfabetos, né, de adultos analfabetos e jovens, né, e aí a proposta foi voltada para esse processo de alfabetização, mas uma alfabetização que a educação não separa da política, né, então nessa visão de conscientização, que já foi falada aqui, de atingir uma consciência crítica, saindo da consciência ingênua em que a maioria dos trabalhadores viveu na época. E aí a gente pode trazer para a nossa época atual, porque nós hoje também estamos vivendo uma situação de perda de direitos, né? As lutas que foram travadas em épocas passadas, hoje estamos brigando para não perder os direitos que já eram adquiridos, né? Então, a gente vem com toda essa que Paulo Freire trazia na pedagogia do oprimido, educação para a libertação, na questão das formas de organização da economia, do capital, e em detrimento dos direitos, né, das capacidades, das formas de justiça e desumanização dos povos, né? Então, a gente pode trazer para a nossa realidade atual. Então, diante da pandemia, como as sociedades estão enfrentando, quem é que sofre mais, quais são os grupos sociais que são mais vulneráveis. Então, essa realidade que foi discutida em 68 e 70, e que hoje, no século XXI, em 2020, né, a gente ainda não tem certas seguranças e estamos perdendo. E o trabalhador, muitas vezes, está ali alienado desse processo de retirada de direitos, e até a questão de mobilização, de luta, de resistência, diante das cobranças da dominação, ele não para, não se organiza, se perde o valor do coletivo, né, dos sindicatos, né? Então, reestruturar esses novos movimentos na época atual. Eu acho que Paulo Freire nos traz essa consciência crítica, eu coloquei até na minha palavra criticidade. O tempo todo ele vem discutindo, né, a criticidade do ser humano, mudança, transformação de situações injustas para situações mais humanas. Então, era isso só. Obrigada. Rivalda, também poderia falar. Pode, ainda dá tempo. Eu achei bastante interessante o que a colega acabou de colocar agora, porque a gente está falando de um Paulo Freire, né, num determinado contexto histórico de 1968, na luta que tinha dos trabalhadores camponeses por direitos, né, porque aí tem todo esse processo. E hoje a gente se constitui também dentro de uma realidade de luta por direito, quando direitos que foram, desde aquela época, né, passadas, que Paulo Freire faz essa relação entre presente e passado, não é? Foram retirados agora, da gente continuar nessa luta. E tem um trecho aqui do texto que eu acho muito interessante, quando ele diz o seguinte: seria, porém, uma ilusão, que está na página 34, pensar que o trabalhador social, numa linha como esta, pudesse agir livremente,
como se os grupos dominantes não estivessem necessariamente despertos para a defesa de seus interesses. Aí ele coloca, né, da necessidade da gente conhecer essa realidade na qual nós atuamos. E o sistema de força, né, que a gente enfrenta, para conhecer também o viável histórico. Ou seja, ele não fala aí do viável inédito, mas ele traça já as situações, das situações limites, pelas quais nós passamos em todo o nosso processo histórico, né, de construção, de formação nossa enquanto seres históricos, sujeitos históricos protagonistas, na luta contra o não direito, contra essa, né, essa constituição do ser sujeito. Então, isso que traz, a gente vê Paulo Freire antes, passado, vê Paulo Freire hoje, suscitado, perseguido, né, querendo que se destrua suas leituras, se destrua seu pensamento. Por quê? Porque ele está batendo ainda na tecla que foi colocada até por Cida, que é a questão das relações entre opressor e oprimido. Enquanto houver ainda uma sociedade onde haja oprimidos, onde haja opressores, vai haver oprimidos. E quando houver essa relação, vai haver esse jogo de interesse. E quando se colocou aí essa situação do poder e economia, se a gente analisar o que está constituindo hoje a sociedade, são essas relações que se constituía no passado e continua hoje. Como é que a gente vê muito? Eu estou falando não sei como é que isso ocorre no Sul, tem pessoas aí do Sul, Sudeste, que podem falar de suas realidades, mas aqui ainda há um coronelismo muito grande, muito forte, em torno do controle dos sujeitos, né, para que eles sirvam dentro dessa relação de interesse e de poder. Então, esse trecho aqui do Paulo Freire, né, quando ele traz essa relação, até eu ia trazer de novo o texto, mas meu computador não está querendo me obedecer aqui, não, que é daí da necessidade que tem o trabalhador social de conhecer a realidade em que atua, o sistema de forças que enfrenta, para conhecer também o seu viável histórico. Em outras palavras, para conhecer o que pode ser feito em um momento dado, pois que se faz o que se pode e não o que se gostaria de fazer. Isto significa ter uma compreensão clara das relações entre tática e estratégia, nem sempre, infelizmente, seriamente consideradas. Então, são algumas das análises que eu acho que Paulo Freire nos traz para a gente considerar. A gente tem a situação limite, a gente vai ter o inédito viável, o inédito que ele está colocando histórico, e dentro disso a gente tem a utopia, que é essa construção de mundo, né, que a gente quer que se atinja, né? Pronto, são essas relações aí. Excelente, Fernanda. Aparecida, estão perguntando do link da frequência. A frequência vai ser colocada, porque estamos já chegando ao final, já são 20 horas e 53 minutos, né? Estamos, se nós continuássemos a falar, a discutir esse texto, nós teríamos ainda muita coisa a fazer, né? Mas o tempo, infelizmente, não nos permite que continuemos, né? Porque muitos de nós vêm de ações dos 3 expedientes, porque parece-me que a pandemia nos fez trabalhar mais do que antes. Nos nossos locais de trabalho, né? Nós temos alguns informes, enquanto Cida vai colocar aí a frequência, eu vou dando os informes para fazer o fechamento, ou você ainda quer você fala depois, né? Ok? Aí que eu tenho
aqui eu fiz a síntese das nossas palavras, né? Então, o Centro Paulo Freire, minha gente, fez uma parceria com o Incult, o 10º Incult, lá de Maceió. É um encontro que vai acontecer, um encontro científico, e nós estamos numa parceria e vamos publicar na nossa editora os e-books, mediante 4 eixos temáticos, parece-me que são 4, onde a Aparecida vai mediar, vai coordenar 2 deles, né? Nós também estamos foi lançado ontem, um edital para a escrita de artigos, e nessa escrita de artigos, nós vamos também construir um e-book, né? Vamos fazer um e-book com os artigos escritos e que forem selecionados pela comissão científica do Centro Paulo Freire. Então, aproveitem esse momento, divulguem, escrevam bastante, aproveitem as leituras do grupo de leitura, não precisa ser mediante, são temas, pode ser da área de conhecimento de cada um, mas desde que seja voltado para o pensamento de Paulo Freire. Só é ler lá o edital bem direitinho que a gente participe. Erivalda, deixa eu falar do pré-colóquio, já divulgando, porque o pessoal já vai se organizando. Pode, divulgue, aproveite, divulgue que eu tenho outra coisa. Você quer iniciar com o colóquio internacional ou... Pode iniciar você também, você faz parte. É importante fazer parte, ser parte e ter parte. Isso é democracia. Não, começa aí falando do colóquio internacional, que eu insiro o pré-colóquio. Ok. Nós já estamos com um projeto, minha gente, de 2 em 2 anos, nós realizamos o Colóquio Internacional Paulo Freire, estamos na 11ª edição, e nessa 11ª edição, ela será rumo aos 100 anos de o colóquio é 100 anos de Paulo Freire, não me recordo o restante da temática. Os 100 anos de Paulo Freire, aí tem, olha aí, Aparecida, o restante da temática, por favor. E nós pretendemos realizá-lo em 2021, o colóquio. Esperamos que ele possa, e temos esperança, que ele esperançar em Paulo Freire, né, que ele seja presencial, mas não sabemos, temos aí notícia, mas poderá até ser virtual, mas não é nada definitivo. Mas será em setembro. E o tema... e teremos os pré-colóquios que Fernanda vai colocar. Pois não, Inês. Você quer falar antes de Fernanda? Você estava querendo o tema. E o tema é 100 anos. Ixi. É porque tem muito microfone aberto. Tá. 100 anos. Esse é o meu. 100 anos de Paulo Freire, reticências, da leitura de mundo à emancipação dos povos. Pronto, exclamação. E o pré-colóquio, a Fernanda vai dizer. Okay. Aqui comigo está péssimo hoje. Tá, foi para todo mundo hoje. Só foi para você. Não é privilégio, não. Não fique pensando que você é privilegiada, não. Vai, Fernanda, coloca do... Pronto, os pré-colóquios, eles antecedem o colóquio internacional. Então, eles ocorrem um ano antes do colóquio, porque ele é preparatório para o colóquio. Então, o colóquio internacional, ele tem, eu acho que está com 10 eixos temáticos, os pré-colóquios têm 5 eixos temáticos. E eles também ocorrem a partir das universidades, né, das instituições de ensino federais, públicas ou mesmo algumas particulares que acolhem o pensamento de Paulo Freire,
que queiram sediar, organizar um pré-colóquio para poder iniciar e contribuir com a discussão do tema geral para o colóquio internacional. Então, o tema dos pré-colóquios é o mesmo do colóquio internacional. 100 anos de Paulo Freire, leitura do mundo, emancipação dos povos. Então, aí... Fernanda, só fazendo uma ressalva aí. Nos pré-colóquios, você vai ver depois no projeto lá embaixo, a gente escreveu a palavra, discutimos e decidimos pela palavra rumo aos 100 anos, já que ele precede. Rumo aos 100 anos, o pré-colóquio, viu? Mas é a mesma temática, rumo aos 100 anos. Só que rumo lá, ótimo, isso. Maravilhoso. Então, aí, a Universidade Federal de Pernambuco, em que eu atuo, que é o Centro Acadêmico do Agreste, estamos eu, a professora Cíntia Torres Melo, que está aí, dentro do grupo também, que ela também pode falar, e coordenamos o grupo de pesquisa e extensão, Estudo, Pesquisa, Extensão e Educação do Campo Quilombola, vai organizar o pré-colóquio no Centro Acadêmico do Agreste. Então, está planejado para ocorrer no dia 14 e 15 de outubro. Vai ser online, né? Vai ser agora, que a gente vai fazer em outubro, e vai ter a inscrição de resumos expandidos, que também será publicado em anais. Então, quem quiser já se organizando, eu acho que na próxima semana já dá para trazer alguma coisa e colocar aqui para vocês, com os eixos temáticos, a data e pelo menos eixo temático e a data do pré-colóquio, porque vocês já vão se organizando para escrever os resumos expandidos, porque aí, a partir do resumos expandidos, também pode escrever os artigos e apresentar no colóquio internacional no próximo ano. Não é isso, Erivaldo? A intenção é essa, a gente se organizar enquanto coletivo para o colóquio internacional. E já estamos vendo aí no chat que a Paraíba já sinaliza, o ano passado já houve, que maravilha, né? Teremos na Paraíba, aí quem já tiver a pretensão de realizar o pré-colóquio, aí procura a direção do centro para que possamos passar o projeto para a realização, porque é uma unidade, né? E outras instituições que queiram se candidatar também, não é, Erivalda? Com certeza, outras, como nós teremos já outras que queiram também. Quanto mais a gente puder difundir o pensamento de Freire nesse momento histórico, será melhor. E o colóquio e os pré-colóquios é uma das formas que nós temos de estar levando esse pensamento e discutindo, fazendo essa discussão. Outra coisa que isso aí vai acontecer amanhã e vocês podem participar. Uma live que ela vai ser sobre a temática de estudo da semana passada, indagações sobre a alfabetização na educação de jovens e adultos em tempos de pandemia. Então, nós teremos a professora Marlene, que é da Bahia, e a professora Abdísia, que é da UFAL de Alagoas, né? E o Centro Paulo Freire, que nós estaremos também presentes fazendo isso. Sintam-se convidados e convidadas e participem. Será um prazer tê-lo conosco. Lembrando que Aparecida, eu não vi ninguém se candidatar ainda para fazer a síntese da próxima semana, como Kátia fez, né? Que tal aí, ou um estudante, ou uma professora? Será que esse que apareceu aqui para mim foi alguém que se candidatou? Foi nada. Eu posso, professora. Quem? Eu, Francineide Marques. Que maravilha, Francineide. Então, anota aí que é Francineide na próxima semana que fará a síntese do estudo de hoje. Vamos ver qual vai ser a criatividade de Francineide, né? Então, nós iniciamos o nosso encontro de hoje com as palavras, né? E foi Jefferson quem iniciou. Então, nós tivemos mais de 22 palavras, assim, que gerou o debate.
A autonomia, admirar, problematizar, transformação, domesticação, expressividade, cultura, luta, avaliação, realidade, pensamento, linguagem, silenciamento, pensamento crítico, representatividade, expressão, constelações culturais, disciplina, leitura, reflexão, realidade social, folclore, educação bancária, enfrentamento, criticidade, conscientização, fortalecimento. Todas essas palavras nos levam a grandes reflexões. Se fôssemos escrever um texto, cada uma delas, se fôssemos perguntar o que é realidade em Paulo Freire, o que é pensamento em linguagem em Paulo Freire, o que é reflexão em Paulo Freire, é a gente ir para aquele dicionário. Lembram do dicionário em Paulo Freire? Então, o que é fortalecimento, o que é conscientização? Então, pense que a gente fica a deixa para a gente fazer esse estudo mais profundo, como um falou que era autonomia, outro completou, e assim nós fizemos, né? O que é admirar, que é sair do intrínseco para o extrínseco, que eu só consigo me transformar quando essa transformação acontece em mim, acontece de dentro, quando eu deixo de ser o objeto, passo a ser o sujeito do conhecimento. Então, é aí, com todas essas palavras lindas, que nós vamos aí daqui para o final do grupo de estudo, a gente vai pensar em algo para a gente fazer com todas essas palavras de hoje, né? Agora, pensando, Aparecida coloca lá, já está, aliás, na plataforma, os grupos os dois textos do próximo encontro, né, já estão lá, já redividimos mediante a questão que a quinta-feira ficou para estudarmos e a terça para discutirmos, debatermos. Então, mediante essas questões, a gente espera que façamos uma excelente semana de estudo. Lúcio, Henrico. Não, só fiquei na dúvida. Eu distraí ou você disse 2 textos para a semana que vem? São 2 ou 1. Eu acho que é um só. Quando ela postou, alguém postou o link aí, eu entrei, é um só. Porque há textos que são maiores. Aí ficaram esse tem 15 páginas, até contei, que eu estou na gincana. Exato, ele tem textos que são maiores. Aí, o que eu quis dizer, na verdade, é que eles já foram redirecionados e agora já estão lá na plataforma, bem direitinho, né? Então é isso aí, agradecer a participação de todos, dizer que na próxima semana a gente possa estar nesse texto. Eu penso que na próxima semana, ao invés de a gente trazer a palavra, mais uma expressão. Ela pode ser plástica, ela pode ser na palavra, ela pode ser numa frase, da nossa leitura, para a gente poder apresentar, né, para o nosso grupo de estudo da próxima semana. Aparecida, que desejas?
Olha. Que é isso, Cida. Eu é que agradeço eu que agradeço a companhia de todos vocês, o ouvido e o aprender, principalmente o quanto eu estou aprendendo com cada um, com cada uma. Então, o que desejo é que nesse momento pandêmico, né, a gente possa ter paz para poder estudar, seguir com os nossos projetos e que todos nós deste grupo e toda a humanidade possa ter saúde e possa se livrar e agradecer por estarmos aqui enquanto há pessoas que não podem, que não tiveram e que estão tristes neste momento. Então, ó, um cheiro enorme para vocês, um beijo enorme. E fiquem com Deus, tenham uma noite excelente de sono. Ok, gente. Tchau, tchau. Boa noite.